Oi, eu sou o Rentune e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Dormir. Ou melhor, para deixar um pouco mais bonito, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast. Já que, desde o último episódio, eu fiquei mais de 9 meses sem ter nenhum episódio novo. E o porquê disso, quando meu podcast estava indo tão bem dentro do meu próprio público no YouTube, dentro dos rankings do próprio Spotify, etc., que eu tinha dito no início do último podcast, envolve várias coisas, tanto pessoais, como minha visão de criação de conteúdo, questão de tempo e financeira também, que eu não vou querer me prolongar nessa introdução do podcast aqui. Eu vou querer ir pro tema mais direto. Pra quem se importa, eu vou deixar pro final, ok? Mesmo assim, pra quem não for escutar, estou de volta e espero não decepcionar vocês. Mais uma vez, sem dormir, toda terça, às 4 da tarde. Eu posso até acabar falhando um dia ou outro, mas eu não vou querer definitivamente parar ele mais uma vez. É isso, vamos pro tema de hoje. Existem infinitas histórias de pessoas aventureiras que gostam muito desse sentimento e adrenalina de exploração de um lugar que é de difícil acesso, de um lugar abandonado, montanhas, colinas e vários outros são extremamente cobiçados por essas pessoas. Só que o foco de hoje é uma história envolvendo uma exploração de caverna que quase deu errado. Exploração de cavernas, quanto mais delas você vê, quanto mais fora de cavernas extremamente conhecidas por pessoas no geral, e fora de excursões guiadas por guias extremamente profissionais e que conhecem uma caverna extremamente bem, quanto mais fora disso tudo, elas ficam cada vez mais perigosas. Se você não saber o que você está fazendo, você pode acabar se deparando com gases pesados, que vão fazendo a taxa de oxigênio existente dentro da caverna extremamente baixa. Pode haver uma entrada da caverna que você pode ficar completamente preso e não existe a possibilidade de ninguém te tirar dela, assim como existem casos disso que já aconteceram, além de muitas e muitas formas onde uma exploração dessas pode acabar dando tudo errado. E é nesse tema que eu fui procurar um compilado de histórias no Reddit e acabei achando uma específica que conseguiria fazer um episódio inteiro desse podcast. Tudo começa com um post feito por um usuário chamado Setting Intentions. A pergunta dele, em um subreddit focado em exploração de caverna, foi: quais são as suas histórias mais perigosas / assustadoras de exploração em cavernas? As histórias que surgiram a partir desse post, na verdade, foram poucas, mas a história que eu vi veio do próprio usuário que fez essa pergunta. E ele mesmo tinha uma história pra contar que é de tirar o fôlego. O usuário estava com um grupo de amigos e sua namorada indo explorar uma caverna que eles nunca tinham ido antes. A caverna aparentemente não tinha sido completamente explorada, e o pior de tudo é que algo inusitado aconteceu enquanto eles faziam a exploração deles. E é o que a gente vai ver hoje. Ela começa da seguinte maneira. Pra mim, o mais assustador foi quando tivemos uma súbita enxurrada de água e não tínhamos certeza se conseguiríamos sair da caverna. Estávamos explorando o que acredito serem passagens não mapeadas de uma caverna extremamente complexa, quando, de repente, meu amigo disse que tinha ouvido a saída por causa do som fraco de carros passando. Eu disse: não, isso parece um monte de morcegos voando. Deve ser uma sala grande na caverna. Ele então respondeu: não, parece um avião passando por cima. Eu comecei a responder: cara, estamos no meio do nada. Nenhum avião voa tão baixo assim. Foi aí que meu coração despencou, porque percebi o que estava prestes a acontecer. A água estava vindo. Já que a gente estava explorando algo que acredito ser não mapeado, esperávamos encontrar uma saída da caverna a qualquer momento. Então, tínhamos deixado nossas mochilas para trás quando vimos sinais de uma saída próxima. Eu saltei de volta no estilo parkour e estava prestes a correr para a área maior da caverna, quando percebi que teríamos que atravessar uma parte longa rastejando e não daria tempo. Então eu me virei e gritei: temos que subir até aquela área enorme ali em cima. O rugido da água ficou cada vez mais alto. Sabíamos que não tínhamos tempo. Com a iminência do perigo e a impossibilidade de voltar, nos movemos até o ponto mais alto daquela pequena sala que a gente já estava. E, logo depois, a água começou a jorrar de cima. Ficou muito frio. Durante 1 minuto, vimos o nível da água subir na sala e eu rezei. Eu disse pra minha namorada que estava comigo que também a amava, algo que eu nunca tinha falado antes. Depois de 1 ou 2 minutos em pânico total, percebemos que a água não ia subir mais. Descobrimos que ela estava escoando e não havia risco de inundação. Ainda tinha a possibilidade de ficarmos presos por causa de um sifão e teríamos problemas se a enxurrada nos pegasse durante uma escalada.
mas, por agora, estávamos bem. Uma pausazinha só para dar um contexto que, dentro da exploração de caverna, sifão é uma passagem da caverna que tá completamente submersa. É isso, então voltando... Depois disso, passamos um bom tempo, que eu nem lembro quanto, conversando sobre como nosso amigo ali no grupo da caverna iria faltar no trabalho no dia seguinte e iriam perceber isso, como 2 pessoas que eu havia avisado sobre minha exploração da caverna tentariam contato e não conseguiriam, como minha mina também estaria desaparecida, como o morador que nos deixou estacionar o carro em seu terreno perceberia na manhã seguinte que ele ainda estava lá, como a equipe de resgate teria que juntar as peças logo, indo primeiro pelo caminho errado da caverna, o grande e óbvio, até perceber que tínhamos virado para um trecho apertado e novo. Também falamos que poderíamos beber a água para sobreviver. O realmente ruim foi termos deixado as mochilas na entrada do trecho para rastejar. Não esperávamos que a caverna continuasse tanto e se abrisse em algo tão grande e impressionante. Também vimos sinais de que uma saída estava próxima, e como a gente estava geralmente subindo, esperávamos encontrar uma saída ou um poço de entrada mais cedo ou mais tarde. Então, nunca voltamos para pegar as mochilas. O outro caminho era maior e mais óbvio. Planejávamos explorá-lo mais. Esse era o plano. Mas nos empolgamos nessa nova sessão. Isso gerou o medo de que nossa bateria fosse limitada, e cada segundo com a luz acesa era perigoso. Se tivéssemos as mochilas, teríamos lanches suficientes para 2 dias, água e um cobertor térmico e bastante iluminação para pelo menos uma semana no modo fraco. Então ficamos no escuro, ouvindo o som da água furiosa vindo de cima e passando por baixo. Nos abraçamos e nos aquecemos. Não congelaríamos até a morte. Logo, a fúria da água virou só um fio dela e depois parou. Quanto tempo esperamos? Não sabemos. Então surgiu a grande dúvida. Continuar seguindo o caminho que a gente já estava indo, que é uma passagem seca, que aparentemente levava para fora da caverna, mas era um caminho não mapeado e novo, ou sair pelo mesmo caminho, arriscando sermos atingidos por outra enxurrada de água. Eu fiz um rápido reconhecimento da continuação dessa passagem seca e tinha quase certeza de que ela se conectava a uma parte superior do ponto onde começamos, mas não há certezas em conexões de cavernas. Ela seguia por tanto tempo que me afastei do grupo, a ponto de não ouvi-los mais. A sala era enorme, intocada, sem sinais de que alguém já tivesse passado por lá. Talvez os moradores locais já tivessem estado ali, mas não encontrei nada como setas, pegadas ou lixo. Já estávamos bem fundo na caverna. No fim, decidimos que, embora fosse melhor explorar aquela saída perfeitamente seca, tínhamos pouca bateria e precisávamos sair pelo caminho que tinha vindo a água. Um amigo do grupo foi bem corajoso, oferecendo-se para ir na frente e encontrar zonas seguras e secas. Como fui eu que tinha percebido primeiro que era uma enxurrada, fiquei por último para ouvir se outra vinha. O da frente corria e rastejava rápido até achar um ponto seco. Quando ele encontrava, ele gritava de volta: "Refúgio seguro!" O segundo ia correndo até lá. Eu tinha que ir por último, mas o fio d'água dificultava ouvir se outra enxurrada estava vindo. Também explorei um pouco a parte superior. Vi que havia água entrando, mas saindo por outro lugar. Isso queria dizer que a enxurrada foi tão intensa que transbordou uma barreira que eu tinha visto, onde a água estava escoando. Assustador pra caramba. De qualquer forma, seguimos com a estratégia, em medo absoluto de que uma enxurrada nos pegasse e nos empurrasse para o, abre aspas, chefão. Chefão foi como a gente nomeou o trecho estreito, onde tivemos que rastejar para chegar a essa nova seção não mapeada. O resto da caverna era tão grande que a água não assustava tanto, além de ser o caminho principal que planejávamos explorar. Esse não tínhamos certeza se era sifonado. Mais uma vez, só para lembrar, sifonado significa que era submerso em água. Voltando. Pela memória, eram 5 minutos de rastejo doloroso sobre pedras. Embora fosse largo, não era alto. Então a enxurrada poderia ser fatal. Se você entrasse no chefão e fosse atingido, era o fim. Quando chegamos na entrada do chefão, nos apoiamos na última entrada seca. Era o grande momento. Voltar para a sala segura e esperar resgate, ou atravessar o chefão para retornar às grandes câmaras que sabíamos serem seguras. Além disso, nossas mochilas estavam no fim do chefão. Se conseguíssemos chegar até elas, teríamos água, comida
e etc. E uma saída fácil da caverna. O amigo que tinha ido na frente não tinha medo de água. Não sei se ele já tinha experiência com correntes fortes, mas eu tinha. Já fui arrastado por uma correnteza no mar. Já perdi o controle de uma moto numa trilha alagada. Eu respeito a água profundamente, porque sei a força absoluta que ela tem quando decide atacar. Deixei ele avançar na frente. Ele foi checar se o chefão estava alagado, correndo o risco de uma enxurrada arrastá-lo para o sifão. Ele rastejou até a metade, passou a curva e gritou que não estava alagado. Então, afinal, o chefão tinha saída e poderíamos atravessar, se não fôssemos atingidos por outra enxurrada. Eu gritei, continua! Corri de volta até o último ponto seguro e pedi silêncio. Escutei, coração disparado, prendendo a respiração. Então gritei, vai, vai, vai! E a equipe começou a rastejar o mais rápido possível pelo chefão. Tava limpo, sem enxurrada, mas, uma vez dentro, não tinha volta. Se viesse água naquele momento, enquanto a gente tava ali dentro se rastejando pra cima, era segurar o fôlego e rastejar até o fim. Não dava pra voltar, a pressão te empurraria pra dentro. O rastejo dentro do chefão enquanto a gente tava entrando parecia uma eternidade. As pedras eram ásperas e brutais. Agora na volta, todos concordamos que não havia tempo para ir devagar. Aceitamos nos cortar e nos machucar, porque uma vez a enxurrada acontecesse, talvez a gente não fosse sobreviver. Corri o mais rápido que pude até o chefão e entrei. Esfreguei o corpo nas pedras afiadas e rastejei o mais rápido que consegui. O da frente gritou, deu certo? Eu parei para respirar. Espera, já acabou? Durante a entrada, fomos cuidadosos e demorados. Parecia 5, 10 minutos de rastejo. Agora nessa volta, foi 1 ou 2 no máximo. Ou então batemos recordes de velocidade de rastejo. Não importa. Corre, corre, corre. Assim que saímos do chefão, nossas mochilas estavam no mesmo lugar. Secas, como se nada tivesse acontecido. Pegamos as mochilas e saímos rápido. Conseguimos sair da caverna depois do horário combinado, mas já era tarde da noite e avisamos todo mundo. O resgate provavelmente seria acionado na manhã seguinte, mas nessa situação, não precisou. Acho que fiquei com PTSD não diagnosticado desse evento, porque coisas como cachoeiras, rios, etc. me fazem surtar e ter ataques de pânico. Às vezes, até em montanhas, o som do vento me faz sentir que algo está vindo, e sinto aquela sensação de desgraça iminente. Nós cometemos, ou melhor, principalmente eu como líder da expedição, uma série de erros que nos levaram a essa situação. Posso listar em outro post, mas resumindo, estávamos de ressaca, tomando decisões estúpidas, a previsão era de chuva, mas estava seco quando entramos, e sinceramente eu prefiro entrar em cavernas quando já tá chovendo na temporada de chuva, porque assim você já sabe o que vai acontecer. E, por fim, deixamos nossas mochilas pra trás. E claro, também deixamos a maldita GoPro, então não registramos nada da enxurrada. Eu queria muito ter filmado, queria saber, de forma lógica, o quão grave foi. Quando lembro, acho que não foi tão ruim assim. Mas sair do silêncio que a gente tava para o som de água despencando nas pedras, parecendo um barulho de cachoeira, é como se fosse um monstro vindo nos matar. Quando eu tive a ideia de pesquisar histórias envolvendo a exploração de caverna, eu tinha certeza que ia ter conteúdo suficiente pra isso. Não é à toa que no próprio YouTube tem vídeos com milhares, milhões de views com essas histórias. Só que a maioria delas deu errado. A maioria delas envolvendo morte. Pessoas que acabaram ficando completamente presas na caverna, ilhadas por água e coisas do tipo. Foi assim que enquanto eu pesquisava, quando eu vi essa história do usuário, eu sabia que merecia um podcast inteiro só pra ela. Quando você se imagina, mesmo sem ter nenhum tipo de claustrofobia, que é a fobia de lugares fechados e principalmente apertados, você consegue sentir completamente a tensão de estar dentro de uma caverna, completamente escuro e uma enorme quantidade de água vindo até o lugar que você tá. Imagina estar na situação deles, enquanto a água estava subindo pouco a pouco em toda a sala da caverna aonde eles estavam. Não só aí, mas tanto continuar pelo caminho supostamente seco que poderia chegar numa saída, mas não tinham certeza, quanto voltar por onde eles entraram e ter outra enxurrada d'água, todas com toda certeza, era uma situação muito ruim de se estar. Se vocês curtirem, eu definitivamente posso trazer mais histórias envolvendo esses relatos de caverna, tanto tiradas do Reddit, quanto histórias por aí que eu encontrei na internet, talvez até mesmo as histórias super famosas que eu já vi e já assisti vídeo no YouTube falando delas,
que, ao contrário dessa, deu completamente errado, depende muito se vocês vão querer. Enfim, agora uma conversa mais pessoal. Muito obrigado a todo mundo que tava vindo encher o saco em todos os lugares, na minha DM, comentário do YouTube e tudo, pra eu voltar com o podcast. Foi por causa de vocês fazendo isso. Eu tô brincando aqui de encher o saco, tá? Foi por causa de vocês que eu voltei com o podcast aqui, que eu não sabia, eu genuinamente não sabia que em 3 meses que eu tava fazendo podcast no final do ano passado, tanta gente ia sentir tanta falta do podcast, tá ligado? Ele deu muito mais certo em tão pouco tempo, de uma maneira que eu realmente não imaginava. Mas mesmo assim, eu fui lá e parei do completo nada. E isso envolve, como eu falei no início, muitas coisas. Então vamos lá em uma delas. Meus vídeos no YouTube, de onde eu venho, como eu comecei a criar conteúdo, sempre foram muito bem narrados, com roteiro. Só que aí, ao decorrer de tanto tempo fazendo isso, e o quanto as coisas iam dar certo, e o quão limitante isso tava ficando, quem me acompanha em outros lugares foi percebendo que eu mudei isso. Agora eu tô falando muito mais pra câmera, ao invés de só pra um microfone. Tô fazendo vários vídeos no meu canal secundário, o Hentini, sem roteiro nenhum. E esse foi um dos motivos, aí juntar com o motivo 2, que além de eu fazer um conteúdo que já tava pra mim, na minha mente, meio defasado, porque eu tava querendo fazer, eu ainda tinha que pagar por isso, eu ainda tenho que tirar dinheiro do bolso pra isso. Então, eu vou tentar manter um por semana, certinho. Daqui 1 mês, 2 meses, eu vou criar o Apoia-se, e eu espero genuinamente que vocês apoiem, senão eu não vou parar do mesmo jeito, tá? Se não bater meta nem nada do tipo, mas talvez diminua os episódios, ou não dê tanta atenção, talvez tenha 2 por mês, sabe? Algo do tipo. Mas o tempo foi passando, muita gente pedindo pra voltar ao podcast, e fui percebendo que eu ainda gosto desse formato, sabe? Eu ainda gosto de contar minhas histórias, e eu ainda fico a fim de pesquisar alguns casos que não sejam só do Reddit, tá ligado? E aí eu teria uma plataforma que poderia fazer isso de maneira muito mais fácil, com exceção que não seria tão fácil assim fazer a pesquisa e fazer o roteiro ainda. Então fiquem tranquilos também, esse formato aqui que eu tô fazendo não é nada forçado, eu genuinamente gosto, tá ligado? Só é diferente, só é diferente do que eu tô com foco em fazer atualmente. Eu com certeza fico a fim de continuar. Mas acho que é isso, espero muito conseguir manter esse projeto em pé, espero muito poder acompanhar vocês nas suas idas, voltas de trabalho, escola, faculdade, que seja que você tá fazendo, lavando prato, mesmo que seja pouquinho tempo comparado com outros podcasts, é o que dá pra fazer, tá ligado? Pelo menos pra mim. E tamo junto, muito obrigado por todo o apoio, muito obrigado por todas as mensagens pedindo pra voltar mais uma vez. Vamos lá pra mais uma temporada de Sem Dormir. Espero que tenham gostado, tenham uma boa noite de sono e até a próxima. Tchau.